Eu queria convidar os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27. Assim diz a palavra do nosso Deus: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Se vocês observaram, irmãos, aqui o nosso texto começa com um verbo muito importante: vivei. O texto grego, o texto original, ele tem um recurso. Ele disse a frase quase completa e aí no final ele disse vivei. Então essa é a forma daquela língua expressar uma ênfase, mas a nossa forma é colocar o verbo no início. Esse verbo, ele está na língua, na gramática, no tipo imperativo. Ou seja, Deus está nos dizendo algo como uma ordem. Deus não está dando uma recomendação, ou quem sabe expressando um desejo incerto que ele tem e que ele não pode realizar. Que vocês vivessem assim. Seria bom se vocês vivessem assim. Não, Deus está falando de uma maneira clara, direta ao nosso coração, através do apóstolo Paulo, dizendo vivei. Mas viver como? Viver de que modo? Como devemos viver? Se você ler aí a pastoral, depois do culto, você vai perceber que eu trago esta reflexão. Essa pergunta, ela é muito importante para a vida humana. Assim como nos perguntamos de onde viemos e para onde vamos, por que existimos, nós também nos perguntamos por que devemos viver. Como devemos viver? É uma pergunta muito importante que nos direciona a procurar uma resposta. Hoje você vai ter duas respostas na sociedade de maneira geral. Uma é a resposta do racionalismo, dizendo que você deve viver conforme a razão. E a outra é a resposta do naturalismo. Elas estão juntas. Ou então a do emocionalismo, dizendo que você deve viver conforme as leis da natureza, naturalismo, ou dizendo que você deve viver conforme os teus sentimentos, buscando as melhores experiências de prazer que você puder alcançar. São modos, maneiras de se viver, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, temos um princípio superior e maior pelo que nos orientar. Por isso Paulo usa aqui essa expressão acima de tudo. Essa expressão aqui, ela significa unicamente, somente, exclusivamente. Então, para o cristão não há diversos modos de viver. Embora você possa fazer diferentes escolhas em diferentes circunstâncias, mas você será guiado sempre pelo mesmo princípio. Você será guiado sempre pelas mesmas ideias. Você será guiado sempre pelos mesmos ideais, sempre pelos mesmos fundamentos. Então, para o cristão, há, nesse aspecto, um único modo de viver. E que modo é esse? Então, Paulo diz, por modo digno do evangelho de Cristo.
Eu vou repetir, eu não estou trazendo uma sugestão de Deus para você. Eu não estou trazendo um desejo do meu coração. Eu estou trazendo uma ação para você. É algo que você deve ouvir e praticar imediatamente. Porque Deus é quem está ordenando. E se você considera Deus, a autoridade de Deus sobre a sua vida, você vai ouvir e obedecer a palavra dele. Então, é um mandamento. Quando ele usa a expressão aqui, modo digno, é muito interessante porque esta palavra, modo digno, significa de modo ajustado, de modo enquadrado, de modo alinhado. Então, por exemplo, se você vai a uma festa de casamento exige determinadas roupas, determinadas vestes, não é verdade? Você não pode ir para a festa de casamento como você vai vestido na praia, correto? Você não pode ir para a festa de casamento como você vai jogar futebol lá no seu clube de futebol. Então, aquela ocasião do casamento, em função de ser uma ocasião especial, a sua singularidade, os sentimentos que estão envolvidos, porque é um amigo, é uma amiga, é um parente, você precisa agir de acordo com a exigência daquele momento. Dando um exemplo aqui das estações, não é? No inverno a gente veste roupas quentes para nos aquecermos, correto? E no verão a gente veste roupas frescas, porque não queremos passar calor. Então o clima, neste caso, determina as roupas que eu uso. Eu não posso sair daqui dizendo assim, embora tenha quem faça isso, o frio é psicológico, e saio aqui numa temperatura de menos 4 graus, de regata, calção curto e chinelo, olha, é bem fácil de pegar uma pneumonia. Depois tem que chamar o pastor para fazer uma visita lá no hospital e para orar, né? Então, o momento exige algo de você. Você não pode querer que o clima se adapte a você. O clima é uma coisa maior do que você. Você precisa se adaptar ao clima. Assim como na festa de casamento. O que está acontecendo lá é mais importante do que você. Do que as suas preferências, o jeito que você gostaria de se vestir. O que está acontecendo lá é algo que envolve o sentimento, principalmente do noivo e da noiva, a quem você quer agradar, a quem você tem afeto, e você vai se ajustar àquela ocasião. Então, quando Paulo está dizendo que viva de modo digno do Evangelho de Cristo, ele está dizendo que você deve se ajustar ao Evangelho de Cristo. Não que o Evangelho deva se ajustar a você. Mas hoje, meus irmãos, veja que eu não vou contar quantos estão aqui, né? Nós não contamos números. Mas quão poucas pessoas estão numa igreja séria, ouvindo a palavra de Deus hoje? A maioria está procurando uma doutrina que lhe agrade, uma doutrina que lhe faça sentir bem, com o nome de Evangelho, que proporcione o meu bem-estar. Então, outras igrejas, que na verdade não são igrejas, que pregam essa falsa teologia da prosperidade, elas modificaram o Evangelho de Cristo e adaptaram o Evangelho de Cristo ao ser humano, ajustaram a mensagem à capacidade das pessoas ouvirem, ao desejo das pessoas, àquilo que agrada as pessoas. Agora, o que Deus está dizendo para nós é o oposto. Nós devemos ajustar a nossa vida de acordo com a mensagem que nós ouvimos. Nós devemos alinhar a nossa vida de acordo com a mensagem que nós ouvimos e não esperar que Deus alinhe a vontade dele e a minha. Quem é soberano nessa história?
Hoje de manhã falei sobre o Espírito Santo lá na IPC, lá na Igreja Presbiteriana de Canoas, e eu dei um exemplo, não é? Que o próprio conceito de espírito, ele traz a ideia de vento. Então é algo que você não pode, eu brinquei, né? Estocar. Embora tenha gente que diga que pode estocar. Porque é da natureza do vento ser livre e soprar onde ele quiser, é uma força incontrolável. Só que tem gente que acha que pode estocar o vento do Espírito e liberar esse vento do Espírito sobre as pessoas, como se o homem pudesse controlar a vontade de Deus. Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo para alguns é soberano para fazer a vontade deles. Agora eu libero o Espírito Santo. Quem sou eu para liberar o Espírito Santo? Quem sou eu para dizer o que ele pode ou não pode fazer? O que é que Paulo fala aos Coríntios? O Espírito Santo opera conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje? Elas usam o nome de Deus em vão para manipular as vontades das pessoas, tentando adequar a palavra de Deus, o Evangelho, para agradar as pessoas, e não para agradar a Deus, e não trazer as pessoas para a vontade de Deus. Eu não sei por qual razão você eventualmente entrou aqui, ou está aqui, ou frequenta esta igreja há muito tempo, mas saiba disso, aqui você não será agradado. O único bem-estar com o qual me preocupo é com o seu bem-estar espiritual. Como está o seu relacionamento com Deus? É o seu bem-estar social, como está a sua comunhão com seus irmãos? Isso eu me preocupo. Mas se você está sempre feliz e se sentindo bem, isso nem sempre vai acontecer. Conforme o Provérbios que nós lemos aqui, na quinta-feira passada, até na alegria tem dor no coração. Por causa do estado que a gente vive nesse mundo presente. É um mundo de pecado, um mundo decaído. E nós mesmos estamos caídos em pecado. Então sempre vai ter uma ponta de tristeza, de depressão, de descontentamento. Só que a diferença é que nós que cremos em Cristo sabemos lidar com isso. Somos qualificados a lidar com isso. Então, meus irmãos, pensem bem sobre os sentimentos do seu coração e quais são as suas expectativas em relação à igreja. Quais são as suas expectativas em relação a Deus? Quais são as suas expectativas em relação à religião? Deus não vai fazer a sua vontade. Deus vai fazer a vontade dele, que é soberana. E você precisa aprender a orar e dizer isso. Seja feita a tua vontade. E aí você se comprometa com esta vontade. Não faça apenas uma oração vazia, de boca para fora. Venha o teu reino, mas eu não faço nada pelo reino. Faça-se a tua vontade. Como se fosse assim uma palavra mágica, uma palavra passe para acontecer alguma coisa. Mas a vontade que você está esperando é a sua e não é de Deus de fato. Qual foi a oração de Jesus? Seja conforme a sua vontade. Então, irmãos, é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Nós devemos nos converter. É a nossa direção que precisa mudar. O Evangelho está correto. O Evangelho está completo. O Evangelho tem tudo. E é nós que precisamos dele. E, portanto, precisamos nos amoldar ao Evangelho. Agora veja que é o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa
Boa nova, boa notícia, era uma palavra comum usada naquele contexto. Você pode ler várias boas notícias num dia. Existiam as boas novas do imperador, então era o evangelho do imperador, olha. Existia. Existe aqui hoje o evangelho do socialismo, que quer nos fazer ofertas fáceis, na verdade, para nos tornar escravos do Estado e das vontades das pessoas que ocupam as posições no Estado. Então, este evangelho aqui, ele é de Cristo. Qual é o evangelho de Cristo? Que boa notícia é essa? O evangelho de Cristo é a oferta da graça para pecadores como eu e como você, que nada merecem e que reconhecem isso. Se você estiver com fome, e eu lhe ofereço pão, será uma boa notícia? Se você estiver com sede e eu lhe ofereço água, será uma boa notícia? Se você está em pecado e Deus lhe oferece perdão, será uma boa notícia? Depende. Hoje nós paramos no posto de gasolina, na vinda ali, e tinha um rapaz que na ida, ele estava atravessando a BR. E aí, quando paramos no posto, ele estava sentado lá. Aí, para tentar entender o porquê que ele tentou atravessar a rua e se arriscou daquela forma, eu meio que fiz uma conversa lá com ele, um contato com ele. E eu sempre ofereço água para as pessoas de rua. E ele não queria água. Ele não quis água. Ah, não, então tá, pode ser um sanduíche. Ok. Daí, na hora que ele entrou comigo na lanchonete para pegar o sanduíche, ele pediu Coca-Cola. Eu falei, aí é demais. Mas veja bem, é óbvio que ele tinha sede, mas ele não aceitou a água. E nós somos assim, irmãos, muitas vezes. Nós temos sede da palavra de Deus, mas nós a recusamos. Nós temos a carência de perdão, mas nós não reconhecemos a nossa situação. E não vemos o evangelho, como boa nova, como boa notícia. O evangelho de Cristo é a maior de todas as boas notícias, a maior de todas as novidades que você jamais vai ouvir. Deus oferece graça a nós, pecadores. Essa é uma notícia maravilhosa. Aí o que eu devo fazer em relação a isso? Por que Deus está me oferecendo graça? Por que esse homem está me oferecendo água? Porque é bem evidente que eu estou com sede, mas o meu desejo é tomar uma Coca-Cola. Vê como nós somos? Deus nos oferece o evangelho, mas o nosso desejo é outro. Não termos o nosso coração curado, saciado, não receber as bênçãos como Deus quer oferecer essas bênçãos. Nós queremos viver do nosso modo, o nosso próprio modo de vida. Hoje, na pós-modernidade, a ideia é essa: cada um constrói a sua própria maneira de viver, o seu próprio modo de viver, como se não existisse um Deus, como se não existisse uma verdade absoluta, como se não existisse um juiz e um juízo final, um Deus criador diante do qual todos nós devemos prestar contas. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso, viver de modo digno, viver uma vida digna do evangelho. Não basta dizer eu creio em Jesus com a boca. É preciso que essa frase seja fruto de um novo coração regenerado e se expresse numa nova vida, diferente daquela vida escravizada ao pecado anteriormente. Hoje, muita gente diz, eu sou cristão, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador.
mas nem sabem o significado de invocar essa expressão. Se Ele é o Senhor, Ele manda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis a minha vontade? Jesus disse. Se Ele manda, Ele diz, vivam assim. E você deve se adequar ao desejo e à vontade dEle. Porque isso glorifica Ele. E também porque isso é bom para você. Não tem caminho mais prazeroso, meus irmãos, para se andar, do que andar em obediência a Deus. Não existe caminho de maior paz para se seguir do que esse. Seguir pela fé em obediência a Deus. Por que viver dessa forma, então, Paulo está falando aos filipenses? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça do tocante a vós outros que estáis firmes. Tem pessoas que vivem pelas aparências. Tem pessoas que vivem pela reputação. Eu vou fazer isto desta maneira, porque senão o que vão pensar de mim? Eu vou fazer aquilo daquele outro jeito, porque olha, fulano está me olhando. E aí há um condicionamento pela censura social. Mas não é um comportamento de coração. É um comportamento por reputação, em função do que vão pensar de mim. Paulo disse, olha, independente de eu estar aí com vocês ou não, essas boas notícias têm que chegar para mim, que vocês estão andando firmes na fé. Uma coisa bem interessante, um fenômeno que acontece nas igrejas é o seguinte: quando o pastor sai de férias, cai a frequência aos cultos. Por quê? O culto fica menos santificado porque o pastor não está ali? O culto fica menos abençoado? Não, porque muitas vezes a pessoa participa por causa do constrangimento daquela figura de autoridade que está ali. E não fazendo sempre as coisas conforme a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós vivemos diante de Deus. E é isso que Paulo está ensinando. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele contempla os bons e os maus. Ele conhece o coração. Como disse o salmista, para onde me ausentarei? Para onde fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, ou lá haverá de me guiar a tua mão. Não tem onde você possa estar que Deus não saiba, que Deus não veja. Não tem intenção que você possa conceber que Deus não veja. Deus conhece o seu coração. Deus conhece você realmente, melhor do que você mesmo, inclusive. Então, o nosso comportamento, a nossa conduta, ela deve ser uma conduta aos olhos de Deus. Quantas vezes os reis de Israel são censurados na Bíblia? E o padrão do juízo é esse, gente. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou fez o que era reto aos olhos do Senhor. Deus é o padrão da santidade, da justiça, da verdade, da bondade. E é diante de Deus que nós devemos conduzir a nossa vida, não diante do olhar das pessoas apenas. Claro que é importante nós nos considerarmos uns aos outros, mas aqui, independente de você estar sendo visto ou não, de você estar sendo notado ou não, aqui na igreja presbiteriana você vai ver que não tem, embora o púlpito seja alto, que não tem palco. Ó, já coloquei os músicos lá embaixo, lá.
Para eles entenderem que a coisa mais exaltada é a palavra de Deus. Não é para eles entenderem, é para nós entendermos isso. A palavra de Deus é que reina suprema aqui. Então não tem show aqui. Não tem algo para ser mostrado, exibido. Só o que Deus quer mostrar e exibir. Que é o espetáculo do seu Filho crucificado, oferecido por nós, moído pelas nossas transgressões. E aí nós temos uma responsabilidade e temos o dever de dar uma resposta para esse Deus que nos amou desta maneira. Então, meu irmão, viva de modo digno do Evangelho, independente se você está sendo visto ou não. Independente se você está sendo notado ou não. Filmado, né? Se usa essa expressão. Independente se você está sendo filmado ou não. É interessante como os comportamentos das pessoas mudam diante de uma câmera, né? Quando você chega num determinado lugar e está escrito assim, você está sendo filmado, você já fica esperto. Né? Só quero dizer o seguinte, você está sendo filmado por Deus 24 horas por dia. Então não dá para 12 horas, agora não estou sendo filmado por Deus, e 12 horas estou sendo filmado. Não, é 24 horas por dia, você está sendo filmado por Deus, você está sendo visto. E é isto que deve mover o seu coração a temer em relação à maneira como você está vivendo, porque é o julgamento de Deus, no final das contas, que importa, não o julgamento das pessoas. Se você está fazendo o que é certo, o que é reto, o que é bom aos olhos de Deus, isso agrada a Deus, isso glorifica a Deus, é isso que Deus deseja de você, não o que você está fazendo aos olhos das pessoas. Quantas pessoas não tomam uma decisão de fé em função do que outras pessoas vão pensar? Em função de perder uma posição social, em função de perder um amigo, em função de perder um trabalho, talvez. Olha, se eu seguir Jesus, se eu aceitar Jesus, então eu vou passar a ser tratado de uma maneira diferente. Se eu me fizer profissão de fé na igreja, aí eu vou ser chamado de crente, eu vou ser tratado diferente. E vai mesmo. Porque você vai para a cruz. Você não canta isso? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. É bonito cantar, né? Cantar, e para a cruz eu vou. Mas ir para a cruz, irmãos, não é bonito. É difícil. É dor. E nós devemos nos identificar com Cristo, crucificado, para que assim como Ele ressuscitou e está na glória do Pai, depois nós também ressuscitemos e estejamos na glória do Pai. Devemos viver então conforme o Evangelho de Cristo, fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus, não agindo por reputação. E o que Paulo quer ouvir então, independente dele ir lá e verificar a situação da igreja ou não? Independente do Conselho de Canoas vir aqui ou não, o que seria bom que eles ouvissem lá? Isso daqui, ó. Que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Cuidado, hein, quando se diz assim, eu não sou evangélico, sou presbiteriano. Cuidado, é uma expressão bíblica. Paulo diz que nós somos evangélicos. Ele diz que a fé que ele prega é uma fé evangélica, porque é uma fé no Evangelho. Nós não somos evangelicais, por assim dizer. Nós somos os verdadeiros evangélicos, esse que é o ponto. Mas muitas heresias, muitos enganos do diabo estão levando o nome da igreja para a lata do lixo. E aí tem pessoas que não querem se associar com esse nome. Meus irmãos, sobre a unidade, eu quero dizer o seguinte: Jesus orou pela unidade da igreja. Na sua intercessão sacerdotal, uma das razões da sua morte era para unir um povo na presença de Deus.
Jesus morreu por você, para que você tivesse comunhão com Deus e com o seu semelhante. Por isso eu não posso entender um cristão desigrejado. Tal coisa não existe. Você pode estar talvez enfraquecido, afastado por um período, mas pessoas que dizem: agora eu vou cultuar a Deus pela internet, vou assistir a transmissão do culto, vou orar sozinho, ter aqui a minha comunhão íntima com Deus, e aí não vem para ter comunhão com os irmãos, por quem Cristo morreu? Cristo morreu só por você? Não, Ele morreu por todos os eleitos e escolhidos, para que nós tivéssemos essa unidade, estivéssemos juntos, fazendo a vontade de Deus. Então, cuidado, irmãos, com individualismos, com egoísmos, com isolamentos. Essa pandemia trouxe muito isolamento. Isso não provém de Deus. Deus criou o homem comunidade espiritual e comunidade social. Deus criou Adão e Eva com capacidade de procriação em comunhão com Ele. Comunidade espiritual e comunidade social. Aliás, saiu uma reportagem esses dias aí num jornal, que não convém mencionar o nome, mas era uma pesquisa da Universidade de Harvard, que levou lá décadas para ser concluída. E essa pesquisa dizia o seguinte, que as pessoas que vivem mais, não é porque têm dinheiro, não é porque têm uma genética melhor, mas é porque têm aptidão social. Eu achei muito interessante o resultado dessa pesquisa. Isso faz um pouco de sentido com o que a Bíblia ensina. Deus nos criou para termos convívio uns com os outros, para estarmos em família. Como é bom, não é? Quando estamos em família, com amigos, não para ficarmos sozinhos e isolados. A Bíblia diz que o solitário insurge-se contra a sabedoria. Então, cuidado. Se você é uma pessoa solitária ou com tendências a andar de maneira solitária, essa não é a vontade de Deus para você. Você só vai se enfraquecer espiritualmente, se descaracterizar mais e mais como ser humano. Você precisa ter comunhão com Deus e ter comunhão com as pessoas semelhantes a você. Então Jesus orou pela unidade da igreja. E Jesus morreu na cruz para que essa oração dele fosse ouvida. A igreja de Atos dos Apóstolos deu exemplo de unidade. Perseveravam. Era o coração e a alma. E que coisas gloriosas aquela igreja fez, nos deixando o exemplo. E agora Paulo está exortando a igreja de Filipos: andem juntos, estejam juntos, lutem juntos. Será que nós aqui, meus irmãos, estamos juntos? Estamos unidos nesse propósito de glorificar Deus e de proclamar o Evangelho? Estamos unidos em nossa forma de pensar, em nossos afetos, sentimentos, ou estamos separados por ambições egoístas, por desejos de sermos vistos, por desejo de nos destacarmos uns mais do que os outros, ou por puro egoísmo, por isolamento, por sentimentos depressivos, de inferioridade? Eu não vou me juntar muito com essas pessoas porque você tem que superar esses sentimentos. Nós somos todos irmãos e todos iguais diante de Deus, recebemos a mesma graça, somos herdeiros da mesma vida eterna, cultuamos o mesmo Deus. Você está olhando muito para as diferenças humanas. Porque o cara está de terno ali falando, não vou chegar perto dele.
Por favor, me cumprimente aí no final do culto. Tá bom? Ninguém é mais importante em função de uma roupa ou de algo que possui. Todos somos irmãos em Cristo Jesus. Aqui. Então, meus irmãos, a unidade no Espírito Santo é muito importante. E o Espírito é aquele que nos ensina a verdade, nos ensina a palavra de Deus. Então, essa unidade no Espírito é uma unidade na palavra de Deus, na verdade. Ou seja, por isso que lá em Atos se destaca isso. Era o coração e a alma. Eles tinham unidade na verdade da palavra de Deus. A primeira coisa que é dita é que perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na verdade ensinada pelos apóstolos. Então, o que vai nos tornar unidos aqui é olharmos para a verdade do Evangelho. É reconhecermos essa verdade, é abrigarmos essa verdade no coração e é entre nós compartilharmos esta verdade. Então, só a unidade na igreja quando há verdade. Alguns de vocês perguntam por que a igreja está tão fragmentada ou desunida, etc. e tal. É em função disso, as pessoas querem amoldar o Evangelho a elas e não amoldarem-se ao Evangelho. E aí nós, que somos igreja do Senhor, aprendemos hoje, não é, Gilson? Coluna e baluarte da verdade. Nós devemos sustentar a verdade e devemos defender a verdade. E aí nós passamos por diversos nomes. Aqueles lá não têm o Espírito Santo, aqueles lá são frios, e uma série de acusações que o diabo inventa e coloca na boca das pessoas, para que elas fiquem longe da palavra de Deus, que é pregada com fidelidade. E como então a igreja deve ser encontrada? Junto, fazendo o quê? Lutando pela fé evangélica. Batalhando pela fé evangélica. Você já deve ter visto aquele, não costumo citar filme, mas é uma cena histórica, então o filme retrata isso. Aquela cena dos 300 de Esparta, resistindo juntos, unidos ali, contra exército inumerável. A grande vantagem deles era o fato de que um tinha o compromisso de defender o outro e não defender a si mesmo. E isso dava uma unidade e força na defesa inigualável para aquele exército, além de todo o treinamento dos espartanos, que era lendário. Então ele está falando disso. Nós precisamos estar como um exército, essa é a figura, juntos, batalhando pela fé evangélica. Tem gente que vem para a igreja, mas não se importa com o que acontece na igreja. Já mencionei aqui. Se a igreja vai mal, se vai bem, se ela está avançando, se não está. É importante que eu vou lá, que eu converso com as pessoas, que eu canto uns cânticos. Irmãos, é muito mais do que isso. Deus nos deu uma missão, que é glorificar o seu nome, e que é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Nós participamos dessa missão gloriosa. E tem pessoas que vêm apenas para o seu bem-estar espiritual. Isso é um erro. Você precisa entender como nós aqui nesta igreja estamos cumprindo essa missão. E precisa engajar-se nisso. Precisa vir falar aqui comigo, com os pastores, com os presbíteros, com os irmãos aqui que têm sido líderes também junto conosco. Que missão é essa que nós temos? O que nós podemos fazer? De que maneira nós podemos colaborar? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? Então, meus irmãos, esta maneira como Paulo quer encontrar a igreja, estando lá, fazendo uma visita ou ouvindo. Agora, como Deus quer nos encontrar no dia em que Ele vier? Jesus contou uma parábola de um servo, né? A quem o Senhor dá os seus afazeres e se retira por um tempo. Depois ele volta e o que Jesus diz? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor o encontrar fazendo aquilo que lhe foi ordenado.
em breve, logo, um dia Cristo vai voltar. E Ele conhece o nosso coração. Eu espero que você seja encontrado desta forma aqui, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, com o coração aberto diante de Deus, com os seus pecados, a sua vida tratada e limpa, e engajado na missão que Ele tem para você, para mim e para a igreja. Uma vida digna, unidade e luta pela fé que foi dada a nós. É isso que Deus espera encontrar em nós. Vamos orar?